Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus para todos. E hoje, dando continuidade à série Sete Pecados Capitais, o nosso tema é luxúria. E eu quero trazer uma definição do que é luxúria. A luxúria, lascívia ou libertinagem é o pecado associado aos desejos sexuais. E quando a gente fala nesse tema, né, e olha para a Bíblia, é impossível não lembrar da história de Davi, o pecado de adultério de Davi com Betseba. E o texto está aqui em 2 Samuel capítulo 11, eu vou ler a partir do versículo 1 que diz: Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles derrotaram os amonitas e cercaram Ramá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe: É Betseba, filha de Eliã, a mulher de Urias, o ibita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza de sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi dizendo que estava grávida. Olha o tamanho do problema de Davi, né? Um problema grande, porque Davi estava agora com essa mulher grávida e os comentaristas da Bíblia eles são unânimes em dizer que Davi estava no lugar errado, no momento errado, né? O seu exército estava em guerra. Davi era para estar ali no exército em guerra, ou no mínimo em oração pelo exército, pela batalha. Mas primeiro o texto diz que Davi estava dormindo, né? Estava dormindo de boa, o exército ali na luta e ele dormindo, e de repente ele se levanta, vai passear no terraço do seu palácio, e ali devia ter à margem, né, um rio muito bonito e uma mulher linda se banhando. E em nenhum momento Davi não sabia do que estava acontecendo. Ele sabia porque aquela mulher era uma mulher casada. E nesse contexto da história de Davi, o pecado não era ele ter possuído uma mulher, porque ele tinha muitas. E era comum os homens terem mais de uma mulher naquela época. O problema do pecado ali é que aquela mulher era uma mulher casada, né? Ela é uma mulher que ela tinha dono, ela é uma mulher que ela tinha uma pessoa, um marido. E Davi não respeitou isso, e sobretudo não respeitou o Urias, que era uma pessoa que ele sabia que estava no exército, sabia que estava na batalha, estava ali naquela guerra. E o que me impressiona e me chama a atenção nessa história, quando o profeta Natan vai repreender Davi, né, usando uma metáfora e conta, né, que tinha ali um homem que tinha muitos cordeirinhos e depois vai pegar uma ovelha de outra pessoa e Davi se indigna, né, e fica ali, esse homem é digno de morte. E Natan diz: Davi, esse homem és tu. E aí Davi diz: pequei contra o Senhor. O que me chama muito a atenção nessa história é que em nenhum momento, pense comigo, em nenhum momento Davi ele transfere responsabilidade. Talvez seja essa a grande questão dele ser o homem segundo o coração de Deus. Porque quando o profeta repreende ele logo de cara a ficha cai, ele diz: pequei. Né? Em nenhum momento Davi disse assim: foi aquela mulher que estava ali se banhando de forma sensual e me atraiu, chamou a minha atenção. Ele não responsabilizou a mulher, né? Ele não transferiu culpa para ninguém, né? Ele assumiu o seu pecado, ele disse: eu pequei. E Deus foi misericordioso com Davi, perdoou o seu pecado, né? Restaurou a sua vida, embora esse pecado do adultério de Davi teve sérias consequências na vida dele, né? Ele perdeu o filho que essa mulher esperava, embora ele tenha chorado, se quebrantado, se humilhado, deixado de comer, entrado numa depressão pedindo cura para esse filho, que o Senhor não levasse. O Senhor levou esse filho do pecado de Davi e teve outras consequências, porque o Senhor mandou que ele escolhesse cair na mão dele ou cair nas mãos dos homens, e Davi preferiu cair na mão de Deus, e teve uma série de consequências na sua família. A sua família teve outros casos também de problemas sexuais, né? O seu filho Amon
pegou a meia-irmã Tamar e cometeu um crime sexual com ela também, e depois Absalão vai vingar, enfim, uma série de consequências por conta desse pecado de Davi. Mas, como eu falei, o que me chama a atenção é ele não transferir responsabilidades, é ele assumir a sua culpa, ele dizer, eu pequei. Igualmente é como aquela história do filho pródigo, né? Quando o filho pródigo caiu em si, que diz que a melhor coisa do mundo é quando a gente cai na gente, quando a gente cai em si, é o melhor tombo que a gente pode tomar. Quando o filho pródigo caiu em si, ele disse, pequei, né? Eu voltarei para a casa do meu pai e direi, pai, pequei contra o céu e pequei perante ti. Em nenhum momento também o filho pródigo transferiu culpa, responsabilidade. Ele não disse, os meus amigos gastaram meu dinheiro dissolutamente comigo, foi os meus amigos que pegaram a minha herança e me ajudaram a gastar, ou foram aquelas mulheres com as quais eu saí, né? Esbanjei, gastei o dinheiro com elas, elas foram a culpa da minha ruína. Não, o pródigo ele não transfere também culpa, ele assume a sua responsabilidade. Eu acho isso muito bonito quando a gente comete algum pecado, sobretudo um pecado sexual, e a gente assume a nossa responsabilidade e não transfere culpa para o outro. E tem uma frase que eu vi aqui que me chamou muito a atenção, uma frase de Nelson Rodrigues, que ele diz assim, prestem atenção, abre aspas, por trás de todo paladino da moral existe um canalha, fecha aspas. Vou repetir, por trás de todo paladino da moral existe um canalha. É uma frase de Nelson Rodrigues, né? E eu me lembrei, quando eu vi essa frase, eu digo, meu Deus, que coisa tão verdadeira, porque quando a gente olha a história de José o carpinteiro, José de Maria, mãe de Jesus, a gente vê que quando José soube que Maria estava grávida do Espírito Santo, ele não sabia que era do Espírito Santo, né? Ele tinha um compromisso com ela era sua noiva, e de repente Maria aparece grávida. E o texto da palavra de Deus diz que José era um homem justo e temente a Deus e ele não queria difamá-la, então ele tentou deixá-la de modo secreto. E a gente vê quanta moral, quanta justiça, quanta sensibilidade e quanta integridade tinha José. Porque ele não quis difamá-la, ele não sabia que o que estava gerado nela era do Espírito Santo, ele poderia pensar como ele pensou certamente, bom, se eu não tive nenhum contato com essa mulher, se eu não tive relações sexuais com ela, e ela me aparece grávida, quem foi que engravidou? Não foi eu, né? Ele poderia pensar assim e ter tido um sentimento de revolta. Eu fico pensando nos tempos de hoje. Hoje o homem imagina que a mulher traiu ele e já quer matar, né? O número de feminicídio que a gente tem visto aí todos os dias, os casos absurdos, né, de homem matando mulheres só de pensar que a mulher traiu, ou dela simplesmente dizer, olha, eu não quero continuar a relação por N questões. O cara já quer matar, esfolar, enfim, cometer as mais graves atrocidades. José era um cara íntegro, José o carpinteiro, José marido de Maria. Ele tentou deixá-la de forma secreta, ele não quis difamá-la, ele não quis jogar a moral dela na lama. Eu acho isso tão lindo, isso é de uma riqueza inimaginável. A gente vê que existem pessoas assim, com um caráter tão elevado, que jamais quer jogar a vida de outra pessoa na lama, que quer difamá-la. E eu lembro também de um pensamento que diz assim, quando Pedro fala de João, eu sei muito mais de Pedro do que de João, né? É aquela pessoa que tenta falar mal da gente, mas que quando ela vem trazer uma informação, a gente está vendo o caráter da pessoa, o caráter difamador, o caráter injusto daquela questão, né, ali. O anjo apareceu depois a José e disse, não temas receber Maria como tua esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E mais uma vez José revelando um caráter íntegro, ele recebe Maria como sua esposa, né? Ele ouve a voz do anjo e ele vai seguindo todas as diretrizes ali que foram sendo estabelecidas para ele em sonhos, e ele vai cuidando de Maria e do menino Jesus.
E é uma história muito linda. Então, o Nelson Rodrigues tem razão quando ele diz que por trás de todo paladino na moral existe um canalha. Só um canalha se comporta assim diante de uma situação de pecado sexual, onde ele responsabiliza a outra pessoa, onde ele culpa a outra pessoa. Davi não fez isso, né? O filho pródigo não fez isso. Por isso que eles receberam de Deus graça e perdão, porque eles não transferiram culpa. E a gente tem que ter um comportamento assim diante das nossas fragilidades, diante da nossa fraqueza. A gente reconhecer que a gente é culpado e não culpar as pessoas pelos nossos erros, pelos erros que são nossos. Eu vi uma história também bem interessante de um grande advogado. Ele foi visitar uma penitenciária. Veja que interessante. E quando ele chegou nessa penitenciária, ele começou a entrevistar ali aqueles presos, né? E ele perguntava assim: por que você está aqui? Aí o cara dizia: eu sou inocente. Aí ele: tá bom. Aí ele ia entrevistar outro e fazia a mesma pergunta: por que você está aqui? Ai, não, eu estou aqui porque eu fui acusado, mas eu sou inocente. E assim foi. E todos ali eram inocentes quase, né? Até que ele chegou diante de um cidadão e ele perguntou: por que você está aqui? Aí o cara disse assim: eu estou aqui porque eu sou um miserável, porque eu pequei, porque eu errei, porque eu cometi tal crime, isso, eu fiz aquilo outro. E foi dizendo as barbáries que havia cometido, né? E o advogado olhou para ele e disse assim: eu vou estudar o seu caso e vou tentar tirá-lo daqui. Porque um criminoso não pode estar no meio de tantos inocentes. Um criminoso não pode estar no meio de tantos inocentes. Então a palavra de Deus diz assim: o que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia, né? Talvez esses pecados sexuais sejam os pecados que mais têm atingido, né, as pessoas. A própria palavra diz que contra a sensualidade é muito difícil haver uma resistência. Lá em Colossenses fala sobre isso. Então, às vezes a gente acha que os pecados visíveis são aqueles mais cabeludos, digamos assim, né? Mas para Deus não existe pecado e pecadinho. A palavra do Senhor diz que todos pecaram e todos são carentes da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Todos pecaram. Às vezes, como lembrando novamente Nelson Rodrigues, né, por trás de todo o paladino da moral existe um canalha, é porque às vezes a gente não tem esse tipo de pecado e a gente vai culpando outras pessoas e julgando outras pessoas, e às vezes a gente até comete os mesmos pecados, mas se usa muito máscara, né? É como aquela pessoa, às vezes, até dentro das próprias igrejas, tem uma reputação aos olhos das pessoas inabalável, né? Mas quando chega dentro da sua casa é aquele marido ruim, é aquele esposo que bate na mulher, que agride os filhos e que cobiça a empregada da casa e que adultera e que comete N atrocidades, mas aos olhos das pessoas é aquele paladino da moral, é aquela pessoa irrepreensível que ninguém diz, né, que comete tais ações. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele nos dê graça, para que a gente, ao cometer qualquer tipo de pecado, seja o pecado da luxúria, né, seja um pecado sexual, seja o pecado da ira, seja o pecado da soberba que nós já falamos, né, seja o pecado da avareza, tudo é pecado. Existe um monte de coisas que a gente precisa dominar e que a gente precisa trabalhar e pedir graça a Deus para que Ele cure nossas vidas, para que Ele nos transforme, que Ele nos dê graça para que a gente possa viver uma vida piedosa, uma vida santa, uma vida justa, né? Mesmo sabendo que enquanto estivermos neste mundo, nessa carne pecaminosa, a gente ainda vai cair muitas vezes, né, em diversos tipos de pecado, porque a luta é constante, né? Nós ainda estamos no processo de purificação, no processo de santificação, no processo com Deus de ir melhorando a cada dia uma área ou outra, e cada um tem as suas debilidades, cada um tem as suas fraquezas, e que Deus nos ajude para que a gente não julgue o pecado do outro e não se ache acima do outro, mas que a gente possa ter um olhar para dentro de nós mesmos, né? E como Davi, como pródigo, a gente dizer: eu
pequei. E quando uma situação surgir na nossa vida, como surgiu na vida de José, a gente não difamar ninguém, a gente não expor ninguém à lama, mas a gente ter um olhar de compaixão, de misericórdia, de graça, como José teve, de querer deixar a pessoa secretamente, sem alarido, sem culpar ninguém, sem transferir, né, para outra pessoa a culpa, e a gente ser essa pessoa íntegra que foi José. José, marido de Maria, José, o carpinteiro, um grande exemplo de homem, de dignidade, de honradez, de moral, né? José foi o cara. Queridos, Deus abençoe. Vamos continuar. Na próxima semana a gente vai falar no próximo pecado capital. Um beijo enorme no coração de vocês. Deus abençoe. Tchau, tchau.